dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Nós estamos na 4ª temporada do podcast e o tema é animações. A animação de hoje é Rio e para apresentar comigo a gente tem um novo integrante do Movimente, o Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Eu tô no primeiro semestre de psicologia, acabei de entrar na faculdade. Tô participando do Movimente e essa é a minha primeira vez num podcast. Tô muito feliz Bem-vindo, então. para falar sobre o Rio. Muito bem-vindo. Obrigado. E para apresentar comigo a gente tem o Ian, aluno de PP. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô no 7º semestre de publicidade e é a minha segunda vez que eu tô participando do Movimente. E o nosso convidado hoje é o André, que ele é professor da graduação e da pós-graduação aqui na FACEF. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com todos vocês. É uma alegria, minha primeira vez no Movimente, tá? Então, estou muito feliz por isso. E, além de ver aqui a interdisciplinaridade dos cursos de publicidade, juntamente com os cursos de psicologia. Então, é muito bom estar aqui com vocês. E agora eu vou contar, né, que o filme Rio, que a gente vai gravar hoje, que é do diretor Carlos Saldanha, e ele tá ali por trás também de Era do Gelo, que é uma animação bem famosa, e ele é brasileiro, e ele formou no Rio de Janeiro também, então ele traz muito dessa visão particular dele pro filme, e por ser brasileiro, tem muitos elementos do Brasil, porque a narrativa acontece no Brasil e no Rio de Janeiro também. E o Rio conta a história de Blue, que é uma arara azul, que por conta no começo do filme a gente vê que ele foi raptado e ele tá ali num caminhão, que a gente não sabe o que tá acontecendo, e ele acaba caindo desse caminhão, e a dona dele, né, que passa a cuidar dele, acha ele quando ela é criança e começa a criar ele, só que em Minnesota, no Canadá, né? Estados Unidos. E então, um biólogo que estuda aves descobre que o Blue é a última arara da espécie dele que possa procriar com a Jade, que é a arara uma arara azul. Então, o biólogo chama, né, a moça para ir lá pro Brasil, né, para vir aqui pro Brasil, para tentar fazer essa espécie perpetuar. E começa toda a aventura do filme. Tanto do Blue, essa tentativa de tentar conquistar a Jade, e também de deixar de ser uma ave de estimação, que eu acho que também é uma batalha ali que ele vive no filme. E aí, gente, primeira vez que vocês assistiram? Quem já conhecia o filme? Podem falar, Ian. Muito bem, muito bem. O filme, ele é um clássico, por que não dizer assim? Porque ele marcou uma geração e ele representa muito bem o Brasil. E o próprio diretor, que também tem, como você já disse, Ana Beatriz, né, tem participações aí em outros filmes também, conhecidos mundialmente. Então, isso foi muito bom para ele enquanto diretor, para nós enquanto brasileiros e para o Brasil como um todo, tá? Eu gosto do filme porque ele não retrata só a parte bonita do Rio de Janeiro, né? Ele retrata tanto a parte que como fala, a parte bonita considerada, né, que é o Cristo Redentor, a parte mais sofisticada, e a favela. Eu acho que é uma ligação, tipo, do Brasil como um todo. Eu acho bonita essa parte que eles mostram. Mostra muitas realidades, né? A gente tem ali no início, tem o calçadão de Copacabana, quando eles chegam no Rio de Janeiro, e depois a gente vê um outro lado do Rio de Janeiro também. Sim. Não só da favela, como do crime, né? Porque rola ali o tráfico de animais, que por mais que o filme trata de uma forma mais fantasiosa, porque é um filme de animação e querendo ou não, o público-alvo são as crianças, trata de uma forma também bem educativa, de mostrar como que acontece isso no Brasil. Perfeito. E você, Pedro, primeira vez que você assistiu? Primeira vez que eu assisti ontem, primeira vez que eu assisto. Eu achei bem interessante a temática, como eles trouxeram os elementos do Brasil. Eu confesso que eu senti que é um pouco, muito escancarado, assim, sabe? Um pouco fictício, porque não é todo dia que você tá na rua e consegue ver, assim, um monte de gente andando ali, sambando e tudo mais, assistindo a Copa no mesmo momento, assim. Eu achei algo muito cartunesco mesmo, nesse sentido de ser algo bem
como eu poderia dizer, muito sintético, não é muito real, mas o que traz os elementos do Brasil, eu achei que trouxe. É interessante porque uma das críticas que fazem pro filme é sobre isso. Que por mais que retrata o Brasil, às vezes até exagera um pouco, né? No modo como retratou. Mas eu gosto muito do filme porque acho que ele me traz o sentimento também de representatividade. Porque a gente é brasileiro, então a gente assiste o filme e a gente se identifica. E quem já foi no Rio de Janeiro sabe que lá até tem uma cena que os dois personagens, que eu esqueci o nome, do biólogo e da dona do rio, eles estão jantando num restaurante que você vê que é bem o bairro ali, né? Principalmente acho que Copacabana, a Barra, que tem ainda construções históricas mais antigas. E quando você vê eles no restaurante, dá muito essa sensação. Quem já foi no Rio, eu fui ano passado pela primeira vez, me lembrou isso, desses restaurantes que ficam nas esquinas do bairro mesmo, que não seja ali na orla, os restaurantes mais famosos. Sim, sim. O Pedrinho tem razão quando que fala às vezes um pouco de excesso de fantasia, né, Pedro? Um pouco de excesso. Sabe, Ana Beatriz, onde eu fiz um curso uma vez, depois que a Mavi me convidou para participar aqui, vocês todos, eu estava lembrando que eu fiz um curso uma vez, viu, professor Du? Lá no meio da Floresta da Tijuca e tal, e onde exatamente os miquinhos, lembra aquela cena dos miquinhos, que eles roubam as joias, não sei o quê? Naquele ambiente, né? Pô, é um lugar muito bonito. Os macaquinhos fazem parte do contexto de um modo, assim, ambientalmente falando, lindo, maravilhoso, ok. Aí você tem uma situação fantasiosa, sabe, Pedrinho? Que às vezes exagera, sim, mas que tudo é muito bonito e que o Rio... Eu vejo, assim, sabe, Ana? Claro que a crítica existe, a crítica do cinema existe exatamente para isso até. Mas eu acho que às vezes até exageram. Porque eu vejo tanta coisa boa nesse filme, tanta a promoção, vamos falar de publicidade, a divulgação da cidade, a divulgação de coisas boas. Eu imagino que daqui a pouco a gente deva entrar nesse assunto também, mas a questão da preservação da espécie. Antes de qualquer coisa, nós estamos falando de um filme que ajudou na não extinção das araras azuis e na preservação da espécie. Embora muito fantasioso, Pedrinho tem razão. E é muito interessante, né, trazer essa temática para um filme infantil, porque cativa as crianças. Você conscientiza de uma forma que também é cativante, que prende a atenção do público. E é um filme para todas as idades, porque eu assisti quando criança e assistindo agora eu me divirto também. Claro, com certeza. Enquanto essa questão de trazer à tona a ideia da exploração, no enredo da história, eles são os últimos, né? Os dois são os últimos. Dois últimos. E tem que dar um jeito ali para se virar, para poder acoplar ali, né? Acasalar os dois para continuar a espécie. Então é realmente uma situação de muita correria e o Blue não estava acostumado com o contexto do Brasil, né? Ele estava em Minnesota, né? Lá nos Estados Unidos. Então ele estava ali perdido, ele não conseguia nem voar. Então é interessante que o que eu percebi que ao longo do filme, eles vão, por meio esse não conhecimento do Blue, trazendo para o pessoal também que não conhece, que é de fora, claro, o conhecimento do Brasil, né? Eu achei muito interessante essa parte. Muito bom, muito bom. Não só a parte dele, né? Porque também tem a personagem linda, que é linda. Tipo, a dona dele, como fala? Que ela não sabe nada praticamente do Brasil e tem uma cena que ela tá desfilando de arara azul também, tipo... Ela fala assim, não vou me vestir. Aí depois chega nas cenas finais, ela já tá toda trajada com o Túlio e tá lá sambando pra tentar salvar a arara, então... E é muito legal, porque acho que ver ela, que é uma personagem que seria estrangeira, sim, no Brasil, eu acho que trouxeram um elemento muito engraçado. E que é até verdade, até certo ponto. Porque quando um estrangeiro vem pro Brasil e
se depara principalmente com o carnaval, igual quando passa a galera sambando em frente do carro, e ela, lá nos carros alegóricos, ela fala, eu não sei rebolar a bunda. Ela fala, ela trava. E aí depois ela vai se soltando, e tem até uma construção dela, né? Dela se soltar, não o corpo só, mas ela aliviar, porque ela ficava tão presa ali no Blue, né? Nossa, eu Exato. tenho que manter ele vivo, ele é meu melhor amigo, ele é meu companheiro, ele era mais do que só o bicho de estimação dela. E o Brasil, a vinda dela pro Brasil também deu ela dar liberdade para o Blue e ela se libertar também. Que foi quando ela se aproximou ali do Túlio e tudo mais. É, porque tem a parte que ela fala assim, a gente nunca viajou. É a primeira vez que a gente vai viajar junto e sair da casa dela, que ela via praticamente, eu acho que é em cima da biblioteca que ela trabalhava. Então era igual você falou, uma libertação, tanto para ela quanto para ele, de conhecimento. Ô, Ana Beatriz, e até falando um pouquinho da psicologia, e você deu uma conotação que trouxe leveza para ela, né? Trouxe uma tranquilidade, uma paz. Isso, o filme traz isso também, né? Embora, poxa, tem um pouquinho de violência, tem um pouquinho assaltos, algumas coisas que acontecem não muito legal, mas não muito legais, mas é bom, né, por esse ponto de vista, né? Eu acho que é uma coisa, essa temporada que a gente tá trazendo nas animações, é uma coisa que a gente comenta muito. Que é muito legal pegar um assunto que tem uma certa densidade teórica, que às vezes é difícil pra gente explicar, e transformar numa animação. Então, não só a preservação da espécie, mas como toda a construção sobre a domesticação de animais selvagens. Então, por mais que o filme não retrate sobre isso especificamente, Sim. traz um pouco, né? Traz um pouco sobre essa questão da leveza, do se soltar, do se permitir ser naquele ambiente, que é uma coisa que a Linda teve que quebrar ali nela, porque ela fica muito tensa, né? Sobre tanto viajar, quanto o Blue acasalar ali com a Jade. Então, eu acho que o filme tem um enredo muito bom que constrói isso. E o final do filme, que tem a música, né? Que começa com uma música e termina com o Blue e a Jade dançando uma música. É uma música bem brasileira, um samba, uma música que traz essa alegria. Eu acho que fecha muito essa leveza. Eu gosto quando tem animação, música em animação. Eu fico super escutando depois. Eu acho que as animações, elas têm esse caráter, essa facilidade de trazer temas difíceis e simplificar, mas não de tirar o conteúdo que é importante. De permanecer ali, mas trazer algo acessível para todos. Uma criança, ela vai ver, eu entendo, assim, eu penso que ela vai ter uma consciência um pouco diferente ali acerca de preservar, né, o ambiente, tanto a fauna quanto a flora. O adulto, ele já vai conseguir ver esses traços ali em relação ao Brasil, ao desmatamento também. Então, alcança várias pessoas e não tem uma idade específica. Eu acredito que a ideia de falar que assistir desenho é só para criança é uma coisa, querendo ou não, tanto quanto assim estranha, porque traz ensinamentos para todo mundo. É isso aí. Pelo contrário, né, Pedrinho? Tá todo mundo precisando ficar mais em paz, mais tranquilo. Pergunto até para vocês, né, gente? Nós não estamos precisando de um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz. E um desenho vem sempre muito bem pra gente, né? E sobre a questão, né, que trata sobre a sustentabilidade, a preservação da espécie. E eu fiquei pensando também como que a psicologia tem um papel nas mudanças climáticas até, que é um assunto muito em alta hoje no mundo. Perfeito. E sobre a questão ambiental em si, e onde que a publicidade também entra. Que até eu falei pro Ian que eu ia, no começo, né, a gente ia mandar uma pergunta para ele. Mas eu acho que é a gente pensar como, né, como que os cursos se relacionam com esse assunto, principalmente quando a gente está no âmbito acadêmico, porque eu acho que é onde as discussões precisam começar para a gente ir abrindo, né, reflexões sobre. E aí, alguém tem alguma colocação para falar? Muito bem. Quando a gente fala de sustentabilidade aí, podemos chamar de um tema macro aí, a gestão sustentável. E dentro do contexto da gestão sustentável, aí você pega as disciplinas pertinentes, que você vem a economia, a administração, a psicologia, a publicidade e todas as outras que são inerentes.
Quando começou a falar, a sustentabilidade, ela pode ser considerada um bebezinho aí, enquanto teoria de estudo, sabe? Você pegar disciplinas como matemática, a medicina, o direito, a própria contabilidade, com mais de 500 anos, a administração com mais de 100, a economia. A sustentabilidade, uma das primeiras definições que ela teve é de 1987, e logo na sequência veio a definição de desenvolvimento sustentável também, que é você cuidar das gerações presentes sem afetar as próximas gerações, né? E tudo isso num contexto de um autor que traz o sentido do triple bottom line, que é quando você tem algo que é economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo também. Você fazendo esse tripé, você equilibra a sustentabilidade. Não existe cuidar do meio ambiente se a gente não consegue cuidar da economia. Não existe cuidar da economia se não consegue cuidar das pessoas e vice-versa. E nesse sentido vem o Rio de Janeiro, vem o filme Rio, quando traz a miséria, quando traz a pobreza, quando traz que a partir da miséria você tem o roubo, o assalto, a violência, você traz uma realidade dos animais em possibilidade de extinção. Então o Rio vem muito de encontro a uma conscientização. Eu gosto muito. Aí é uma questão até de perfil. Eu tenho o perfil mais daquele que é esperançoso. Claro que eu sei que o Rio, assim como o Brasil, tem muitos problemas a serem, pontos a serem melhorados. Mas quando você olha só críticas ao filme, eu falo, não, peraí, o filme foi bom, o filme ajudou, o filme ajuda na formação de gerações. E a sustentabilidade é um tema presente, atual e tem, para completar um pouco de teoria aqui, alguns estudiosos dizem que, olha, nós vamos viver a era da sustentabilidade até 2050, mais ou menos. E a preservação de espécies vem dentro do item ambiental do tripé, do triple bottom line. Isso que você falou da miséria que o filme trata me chamou muita atenção também. Porque aquele menino que ele é uma criança, Sim. e que ele rapta o Rio e a Jade novamente para eles serem, no caso do Rio, retraficados. E ele é um personagem muito importante porque ele é uma representação de um ciclo. Ele não é o vilão. Ele não é um menino que, eu vou roubar eles e vou pegar. E você vê que ele tem esse perfil. Ele pede desculpa, ele depois volta para tentar ajudar. E ele é um personagem que ele entra muito nessa questão da miséria, que eu tô roubando os animais não porque eu quero o mal deles, mas porque eu preciso de dinheiro. E ele até uma hora tenta se desculpar, né? Ele fala, desculpa, é que eu preciso do dinheiro. E ele fala, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho pra onde ir. Então, ele acaba sendo acolhido pelos criminosos, né? Pelos adultos. Então, pensar que a sustentabilidade, ela vai muito além da gente plantar uma árvore e reciclar o lixo. Você exatamente, Ana Beatriz, acabou de citar o tripé aqui, que ele rouba porque precisa de dinheiro, é questão econômica, porque teve, às vezes, uma família em descompasso, é questão social. Aí ele vai no ambiental e comete lesa o ambiental, comete algum crime ambiental. Então, o tripé afetado desanda mesmo. Realmente, a sustentabilidade é algo que a gente deveria seguir muito até. E aí eu fico pensando muito na psicologia, porque em social a gente discute muito essa questão da comunidade. E o Rio de Janeiro, nos complexos, existem trabalhos com a comunidade, mas apesar das dificuldades, a gente vê alguns sucessos. Claro. Igual o André disse, de ser otimista. E se a gente for olhar ali para a situação do filme, o menino é um sucesso, porque ele começa, né, no crime, só que ele tem uma virada de chave, e aí eu acho que é onde entra a psicologia como um papel importante para fazer essa virada de chave, porque às vezes ele no filme ele faz isso sozinho, assim, por conta do enredo, mas na maioria das vezes a gente precisa de uma base, a gente precisa de um guia para acontecer aquilo. E aí ele muda, né? Ele começa a ajudar a Linda e o Túlio a resgatar o Rio. E aí no final, eu acho que ele tá ali presente no final, mostra o que você disse desse tripé, que quando
a melhoria do social, ele conseguiu ajudar na libertação das Sim, aves. exato. Logo, ele estava inserido ali economicamente melhor, né? Vamos colocar que ele estava ali com a Linda e com o Túlio. Então, muito Exatamente, é um interessante ciclo saudável. Quando eu digo que ainda é uma disciplina recente, é uma teoria recente, estudos recentes, a partir do Rio, imagina assim, olha que coisa boa. A arara azul que estava em extinção não está mais. Acho que vocês sabem disso. Mas continua correndo risco. Mas a partir do filme Rio, diversas empresas, elas abraçaram a causa. Tá, muito bem. Aí existe um lado, vamos chamar um lado teórico, que diz assim, pô, a empresa e meio ambiente não combina, e o outro lado que fala assim, só vai dar certo se a empresa e o meio ambiente andarem juntos. Tá, tô tentando aqui ser o professor que não tô nem do lado de lá, nem do lado de cá, mas explicando. Exatamente, mas tentando explicar. Sim, as empresas comprando a briga, elas vão sim favorecer. Deixa eu dar um exemplo prático. A Fundação Toyota. A Fundação Toyota, ela abraçou a causa. E a partir do abraço à causa, as araras deixaram de estar em extinção. Tá, muito bem, tá legal. Aí alguém pode virar, isso é ótimo, perfeito, Ana Beatriz, perfeito, Ian, Pedrinho, arara, Lara, arara, parou de ficar em extinção, ok, muito bem. Ao mesmo tempo, pode vir aquela... Por isso que às vezes a crítica pela crítica não me agrada muito. Pode vir aquele que vai dizer assim, pô, mas a Fundação Toyota, ela faz parte de uma empresa que se chama Toyota, que ela produz um automóvel que produz, que aumenta no impacto da poluição no mundo, tá, ok, durante décadas, tá, ok, então isso é incoerente. Ok, sim, pode ser incoerente. Existe até um termo em inglês que se chama, a crítica em inglês para esse tipo de assunto se chama greenwashing. Greenwashing, que é a lavagem verde ou maquiagem verde. O que é o greenwashing? Você está passando pano em problemas, tipo assim, a Petrobras é a maior, ela extrai, ela acaba com o meio ambiente, extraindo petróleo, e ela cuida das tartarugas marinhas. Tá bom? Quem já foi num projeto Tamar, sabe que o projeto Tamar é lindo, maravilhoso, ótimo. Mas na Petrobras, ao longo de décadas, ou gente, sem querer falar de político, isso ou aquilo, mas sempre tiveram casos de corrupção ao longo de uma vida lá. Ah, tá, mas ela cuida da tartaruga. Então, a minha opinião é que deixa cuidar da tartaruga. Deixa cuidar da ararinha azul. Porque senão vai continuar com os defeitos da empresa e os defeitos da empresa vão existir. Mas que elas possam ajudar. Não sei se fez sentido aqui o que eu disse. Enfim, sou esperançoso, acho que estamos em uma fase de transformação. Falando em sustentabilidade, não tem como também não tocar no assunto que foi o que aconteceu, infelizmente, na tragédia do Rio Grande do Sul e que a gente só vai melhorar exatamente cuidando das pessoas, do meio ambiente e da economia, para transformar uma situação. Senão, mais tragédias climáticas nós veremos por aí. Lembrando, o Rio estava falando de uma espécie, que é a ararinha azul. Quantas outras espécies se vão a partir de um desastre climático? Tá? Que a gente não fica nem sabendo. E às vezes nem conhece, né? Não conhece. Sim, eu concordo com o ponto que você disse, que é sobre a conscientização. Ela é um caráter muito forte. Pode ser que a empresa tinha um sentido duplo ali, né, nas ações, queria passar o pano ali, mas quem vai receber a mensagem vai, de alguma forma, introjetar aquilo, e aquilo vai fazer sentido para ela. Desde uma criança, né, que é o público-alvo do filme, a criança já vai ter uma consciência diferente que vai poder ser trabalhada. E, eventualmente, num futuro que a gente ainda não viu, pode ter pessoas mais conscientes, pessoas que vão trabalhar com isso de uma forma mais verdadeira, mais, assim, eficaz. Então, eu acredito sim que a conscientização, por mais que venha de um lugar contraditório, ela é importante, né? Porque você, querendo ou não, trazendo a parte ruim, você ainda traz a parte boa, que pode ser aproveitada por outras pessoas, sim, né? Uma vanguarda aí. Exatamente, Pedrinho. Exatamente. E agora, trazendo um pouquinho da PP, eu queria que se você falasse, assim, sua opinião sobre como que é a divulgação de um filme como esse, ou até a divulgação, por exemplo, do Projeto Tamar, né, que a gente citou aqui,
é positivo, né, pro meio ambiente, porque quem nunca ouviu falar no Projeto Tamar, e pra gente, eu penso em Projeto Tamar, eu penso em tartaruga. Existe até uma ligação simbólica, né? Como que a publicidade entra no meio ambiente? Então, eu acho que, por exemplo, com essa divulgação do filme em si, eu acho que, igual vocês falaram, é uma forma meio, um eufemismo da realidade um pouco, retrata, mas não 100%. E a publicidade, ela entra, por exemplo, para conscientizar, igual o André falou, que às vezes a gente nem conhece as espécies e estão entrando em extinção. Então, é uma forma de deixar o público ciente que a gente não precisa só... como que eu falo? É isso. Ô Ian, mais ou menos assim, ó, a arara azul, ela é bonitinha, ela é fofinha. O ursinho panda é bonitinho, ele é fofinho. Tem coisas que a gente tem, animais que a gente não imagina. Insetos que a gente não imagina que existam. Só pra te dar o gancho de alguma coisa. E, tipo, é uma forma de deixar as pessoas cientes do que tá acontecendo, não deixar uma coisa velada. Porque a gente não... Por exemplo, eu mesmo não presencio isso, mas o nosso país presencia, né? Tipo, a perda de espécies que, às vezes, como posso dizer? Espécies que contribuem para a nossa sobrevivência, né? Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu pensei, assim, quando eu pensei em meio ambiente e publicidade, foi a questão sobre trazer uma transparência para a empresa. Por exemplo, da Toyota. Colocar isso como às vezes ter uma campanha, sei lá, mês da conscientização da sustentabilidade. Então, a Toyota promove campanhas, propagandas, anúncios que trazem sobre esse projeto das araras azuis. Ou, por exemplo, quando você vai na farmácia e tem lá um potinho de shampoo que está escrito que aquele plástico é 100% reciclável. Você colocar isso de uma forma em destaque e que chame a atenção para o consumidor é um papel que a publicidade pode ter e que cria também uma relação com o comprador. Eu vou dar um exemplo bom que é maquiagem. Perfeito, Ana, perfeito. Maquiagem é um produto que, assim, você consegue comprar maquiagens muito baratas, mas que elas estão, assim, carregadas de metais pesados. Às vezes a produção dela é uma produção que não trabalha com a sustentabilidade e ela é muito vendida porque ela é muito barata. Mas às vezes uma marca de maquiagem, eu até estava olhando uma esses dias, que ela tem um cunho ambiental, ela coloca isso na propaganda dela. Então, que seja um símbolo, igual existe, né, do 100% reciclável, do coelhinho. que não do coelhinho, que não é testado em animais. Colocar isso de uma forma, não só no produto, mas como uma forma de vender o produto. Porque você também cria uma comunidade que está trabalhando a sustentabilidade e vai querer consumir aquele produto. Às vezes a pessoa nem compra o produto em si, ela compra porque a empresa apoia a causa. Sim, porque é uma ideia sustentável. E você, às vezes, abraça essa ideia e você vai passar a consumir produtos que também estão de acordo com o que você acredita. Sobre a ideia do André, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai construindo algo melhor, algo mais sustentável para as próximas gerações. Exatamente, exatamente. Pedrinho e Ana Beatriz, sabe? Confio muito nos publicitários aí atuais que estão estudando e que vão formar. Por quê? Eu faço parte de uma geração um pouco mais velha, claro, mas que a gente já tem uma pegada ambiental, uma consciência ambiental. Mas eu não vejo dúvida, gerações mais novas, a X, especialmente a Z, vamos lá, vamos elogiar a geração Z, né, Ian? Eu brinco em classe que eu nunca vi uma geração que apanha tanto igual a geração Z. Mas a geração Z vem com uma conscientização ambiental e social muito maior, tá? E isso é algo que me deixa esperançoso para o futuro. Quando eu falo de esperança, Pedrinho, eu tenho certeza, Pedrinho, Ana Beatriz, Ian, quem mais está aqui? A Mavi, Laurinha, Ju, Lara, todo mundo, Du. Vocês não vão comprar produtos de uma empresa que possui trabalho escravo. Eu tenho certeza. Vocês não consumirão produtos que foram produzidos a partir de trabalho infantil. Não. Vocês pensarão 1000 vezes antes de comprar alguma coisa de uma empresa
que maltrata o animal. Tá? Enfim, eu vejo que a partir dos trabalhos, sim, com responsabilidade social, a palavra é essa, enquanto teoria, responsabilidade social do marketing, dos publicitários, em conjunto com as novas gerações, nós teremos coisas boas aí. Esperança, né? Sim. Eu acho que até... Quer complementar com alguma coisa, Pedro? Não, tô tranquilo. Eu acho que até fica um gancho aí, né? Pra gente tanto finalizar o episódio, essa mensagem de esperança e esse chamado também, pra gente não só estudar, como se conscientizar sobre sustentabilidade, meio ambiente, que é uma mensagem muito importante que o filme Rio traz pra gente. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto e a gente tá chegando ao fim. E não queria agradecer o André por participar com a gente, o Ian. Opa. E provavelmente o último episódio que você grava com a gente. Então, muito obrigada pela sua participação. E obrigada ao Pedro, mas que ele vai aparecer aqui muito mais. Mandou bem, Pedro mandou bem. Já passa a coroa. Gente, eu que agradeço. Viu? Muito obrigado, Ana Beatriz, Pedrinho, Ian, Mavi, Laurinha, Júlia, Du, Lara. Obrigado para todo mundo.